mostrando para você os passos, o caminho para você conquistar de verdade a sua liberdade profissional, financeira, reconhecimento e encontrar uma carreira que seja bem remunerada, mas que principalmente traga para você felicidade para trabalhar, onde você se sinta realmente assim, eu me encontrei. E as lives da noite, que vão acontecer até sexta-feira, dia 14, são lives que complementam o conteúdo das nossas aulas. Porque para quem não sabe ainda, as aulas estão, o curso gratuito da Semana Lucrando com a Consultoria, ele tem as aulas que nós liberamos de manhã na segunda, quarta e sexta, tem as lives todos os dias às 20 horas e tem o nosso grupo fechado de Telegram para você entrar, tirar dúvidas, conversar com outros colegas, e a gente está lá formando uma comunidade de Nutris que estão realmente interagindo e conhecendo esse novo mundo da nutrição, que a gente tem chamado aqui de a nova revolução da nutrição. E hoje, então, bora começar a nossa live, porque hoje eu vou falar de um assunto que é muito importante para quem quer ter a sua consultoria, que é entender os 3 pilares que sustentam a consultoria. Porque, gente, muitas vezes nós começamos uma carreira e a gente começa simplesmente sem pensar em qual é o alicerce daquela carreira. A gente simplesmente vai fazendo coisas de forma aleatória. E aí, às vezes, quando chega lá na frente, você acaba falando assim, não deu certo, não era o que eu estava esperando. Mas, na verdade, muitos tijolos e especialmente o alicerce faltou para a construção daquela carreira. Boa noite, Cláudia, boa noite, 81 Real Mari, sejam bem-vindos, bem-vindas. E isso é muito importante em tudo que a gente vai fazer. Então, quando eu estou conversando, com as minhas mentoradas, com as minhas alunas, eu sempre falo com elas isso. A importância da gente pensar na nossa carreira como algo que seja sólido. Para a gente pensar na nossa carreira como algo que se sustente. Porque senão a gente começa a fazer uma coisa e daqui a pouco pula para outra e pula para outra e pula para outra. Por quê? Porque a gente não está fazendo algo que seja sustentável e aí a gente acaba acreditando que aquilo que a gente vai estar fazendo naquele momento não vai dar certo ou não está dando certo. Boa noite, Emi Almeida, Graciele também, boa noite. E normalmente, quando a gente entra na consultoria, a gente entra na consultoria muito assim, sabe? Meio que na doida. Foi o jeito que eu entrei. Então, eu entrei muito na doida na consultoria. Porque eu não sabia o que fazer. E também não tinha nenhuma informação. Não tinha nada que sustentasse, que alinhasse com a gente, que conversasse, que explicasse, que orientasse. Não existiam nem pessoas, nem materiais. Então, você vai fazendo tudo meio assim na doida. Mas hoje, você não precisa fazer isso. E você vai entender até o final da nossa live o quanto é importante conhecer esses 3 pilares e aplicar esses 3 pilares na sua consultoria. Porque eu sei, boa noite, Sônia, porque eu sei que Nutri, você não quer construir uma consultoria que no primeiro vendaval ela cai, ela desmorona, o primeiro sopro do lobo mau acaba com a sua consultoria. Então, você quer construir uma consultoria, não tem a história dos 3 porquinhos, a que construiu de palha, a de papelão, e o lobo mal vinha e soprava e acabava. E aquele porquinho mais precavido, ele construiu a casa dele de tijolos. E os outros, enquanto os outros queriam brincar, vamos construir rápido, não, essa casinha de tijolos vai demorar demais, porque você vai fazer isso? Não, vamos construir uma casinha de palha, vamos construir uma casinha de papelão. E o porquinho precavido falou, não, eu vou construir uma casinha de tijolos, eu vou construir uma casinha que tenha alicerce. E o que aconteceu? O lobo mau veio, soprou, e não derrubou a casinha do porquinho. Então, é uma historinha de criança para vocês, feliz dia da criança, mas é uma historinha que é muito verdadeira. E vocês vão começar a entender isso aqui.
E quando eu fui construindo meu método, quem está assistindo minhas aulas hoje já teve uma boa noção do que são esses 3 pilares. Então quem assistiu a aula de hoje, inclusive se tiver alguma dúvida é para colocar aqui agora, tá, Nutris? Quando eu fui construindo o meu método, eu fui colocando tudo aquilo que eu senti falta quando eu comecei. Porque para quem não me conhece, meu nome é Ana Emília, eu sou nutricionista e consultora há 20 anos. Comecei numa época em que ninguém estava nem imaginando fazer consultoria. Eu comecei junto com as legislações sanitárias. E no início da minha carreira, os primeiros 5 anos, foi batendo cabeça, né? Foi batendo cabeça daqui para ali. Depois eu comecei a olhar para trás e ver o que eu tinha feito, os erros que eu tinha cometido. Comecei a fazer cursos na área de administração, na área de gestão, contratei profissionais para me ajudar a construir o método de forma organizada, padronizada, para que eu pudesse fazer com que a minha empresa crescesse, porque eu vi ali uma possibilidade, uma oportunidade que muito poucos profissionais estavam enxergando na carreira de nutrição naquele momento. E eu vi uma possibilidade ali, uma oportunidade, não foi nem possibilidade, uma oportunidade mesmo, que eu olhei e falei, poxa, eu tenho condições de fazer isso aqui crescer muito. Eu posso virar uma empresa de verdade. E isso me trouxe assim uma visão de futuro que foi muito boa e onde eu pude me aproveitar para que eu fizesse ali a minha casinha de tijolos. E hoje, depois de 20 anos, a minha casinha tá aí, sustentável. E eu estou aqui contando para vocês esta experiência e passando para vocês toda a minha vivência e experiência que eu tenho. E hoje, nossa empresa é uma empresa reconhecida, se chama Atento Segurança de Alimentos, contrato consultorias, tem pessoal da administração, tem financeiro, é uma empresa, né? Então, tenho, graças a Deus, vivo da minha profissão, sou feliz, sou realizada e quem olha, né, tudo isso, às vezes quem olha assim rapidamente fala, nossa, foi fácil, né? Nossa, a consultoria é uma coisa que é rápida ou que é fácil. E ela pode ser, né? Ela pode ser mais rápida do que foi para mim, ela pode ser mais fácil do que foi para mim. Por quê? Porque hoje eu estou aqui para contar toda a minha história e passar para vocês tudo que eu entendi dos meus erros e dos meus acertos. E por isso que no meu método 5K, ele é composto de 3 pilares. Porque o que eu entendi, que a faculdade prepara a gente em um pilar. Um pilar a faculdade nos prepara. Como eu falei na live de ontem, a parte de conhecimento técnico a gente adquire na faculdade. Pode ser um conhecimento superficial e pode ser também um conhecimento que não seja alinhado para a consultoria, né? Ele não é direcionado para a consultoria, mas conhecimento técnico básico a gente tem na faculdade. Então, um dos pilares da consultoria é de verdade o conhecimento técnico. É importante conhecer sobre as legislações, é importante conhecer sobre gestão de pessoas, é importante conhecer sobre vários pontos de ação que o nutricionista tem. Ontem nós falamos dos diversos tipos de consultoria. Consultoria de boas práticas, consultoria de ficha técnica, gestão de custos, controle de desperdícios, treinamentos, educação nutricional, elaboração de cardápios e personal alimentação. Então a gente falou vários tipos de consultorias ontem. E para todos aqueles tipos de consultoria, a gente tem pelo menos uma matéria que nos dá ali um norte para a gente caminhar. Como é o caso da ficha técnica, por exemplo. Você fez técnica dietética. Técnica dietética te permite fazer ficha técnica. Se boas práticas, você fez o UAN, então você vai conseguir, o básico da UAN vai te ajudar ali na sua consultoria. Mas esse único pilar não sustenta a consultoria Nutris. Não sustenta. Por quê?
Porque se você pode ser a bam, sabe tudo de legislação, vamos supor que você está dentro da consultoria de boas práticas, você sabe todas as legislações, você é ótima para fazer planilhas, você consegue dar treinamentos assertivos, mas é toda falante, sabe tudo, mas quando chega a hora, por exemplo, de vender o seu trabalho, você vê às vezes aquela Nutri que é bam demais, se encolhendo, murchando, ficando ali, olhando assim para baixo, gaguejando. Por quê? Porque ela tem muito de um pilar e não tem nada do segundo pilar. E esse pilar, que é o pilar que a gente chama da captação e fidelização de clientes, ele faz parte. Não adianta a gente pensar que, não vou vender minha consultoria, não vou trabalhar com vendas. Gente, os clientes vão vir, eu vou esperar o cliente vir e eu não vou trabalhar a parte de vendas. Gente, você pode até ter clientes, 2, 3, 4 clientes que às vezes vêm de uma indicação, que foi o que aconteceu comigo. Meu primeiro cliente, eu não fui buscar ele, eu não fui captar o cliente, eu nem sabia. Ele veio até mim. Mas quando eu não consegui outros que vieram até mim logo de cara, né? Eu tive que pensar, como eu contei para vocês na aula. O que aconteceu? Eu vi aquela oportunidade, fui na vigilância sanitária, perguntei quem mais precisa desses documentos. Quem mais precisa de implantar boas práticas? A fiscal me falou e eu fui atrás daquilo. Só que eu não tinha técnica de vendas, né? Eu fui vendendo, eu fui na louca vendendo. Hoje é diferente. Hoje existe um método dentro do meu curso que ensina de fato a vender. E vocês vão conhecer esse método na terceira aula, Nutris. Terceira aula, não deixem de assistir, porque na terceira aula vocês vão conhecer o meu método e eu não vou contar o nome dele, porque ele tem um nome peculiar, vocês vão amar, mas não vou contar aqui, só vou dar o spoiler para vocês de que na aula de sexta vocês vão conhecer um pedacinho do meu método. Porque é lógico que numa live, numa aula, não dá para eu contar todo o método de vendas e captação de clientes, né? Então, vocês vão entender que para ter a consultoria de vocês, é preciso entender sobre vendas. Sobre como captar clientes. Qual é a forma que a gente usa para se aproximar do cliente? Que tipo de fala a gente tem para encantar esse cliente? O que nós vamos resolver para que o cliente entenda que nós somos importantes dentro do negócio dele? Então, quando a gente entende que esse pilar é importante, você passa a dedicar tempo para ele também, porque uma consultoria de sucesso, uma consultoria sustentável, Nutris, não vive sem clientes. Então, nós precisamos dos nossos clientes. E aí, Nutris, entra o terceiro pilar, que é o pilar do posicionamento e gestão. Posicionamento, Nutris, do consultor de alimentos, do nutricionista de consultoria de alimentos, é um posicionamento de mercado que é totalmente diferente do posicionamento de mercado do nutricionista de consultoria e do nutricionista de UAN. Ana, mas o que é esse posicionamento? Nutris, posicionamento é quando nós sabemos colocar a importância do nosso trabalho, é quando nós sabemos passar para as pessoas que vão executar as ações de forma correta, é quando nós temos o perfil de parceiro do cliente, de parceiro da equipe, aprender a passar o preço da sua consultoria, aprender a valorizar o seu trabalho, não achar que aquilo ali é bobo, tolo, que não vale dinheiro.
é aprender a negociar valores, não ficar dando desconto, mas negociar valores. Aprender a hora certa de fazer uma reunião com o cliente, saber fazer uma reunião, saber se colocar quando o cliente estiver cometendo erros graves, como fazer para não também ser, não é ser rígida, mas saber se colocar, porque o consultor, ele tem o grande papel, Nutris, de orientar. Ele precisa apontar erros, precisa, mas mais do que apontar erros, nós precisamos saber orientar. E, gente, é muito chato alguém apontando os nossos erros. Não é fácil. Vocês sabem disso, eu sei disso. Por mais que às vezes o cliente tenha te contratado para que você aponte os erros dele, na hora que você começa a apontar os erros, ele não gosta, porque é natural do ser humano. Você não quer que ninguém veja seus erros. Você não quer que ninguém não veja e principalmente aponte os seus erros. Para isso, precisa sim de posicionamento. E o posicionamento e gestão, hoje, por exemplo, eu fiz uma mentoria bem cedinho, quem viu meus stories viu, 7h15 hoje teve uma mentoria com uma das nossas alunas 5K. Então, dentro do curso, quando fecha um módulo, tem direito aí a uma mentoria individual comigo. E essa nossa aluna, ela já está acima dos 10K. Ela já vai começar a precisar de contratar pessoas. E ela agora começou a entender o quanto ela precisa de saber gerir não mais só a consultoria, mas de gerir a empresa dela. Como é importante ela saber o preço de cada serviço, saber as atividades que ela desempenha, qual o papel dela. Por quê? Porque agora ela vai precisar de contratar pessoas. Então ela precisa da empresa dela estar bem posicionada, porque senão ela nunca vai conseguir contratar pessoas, vai ser um entra e sai terrível, que foi exatamente o que aconteceu comigo, contei também na aula para vocês. Eu, quando comecei a contratar nutricionistas, foi terrível. Por quê? Porque eu não tinha nada padronizado, elas confundiam eu, colega nutricionista, com eu, supervisora delas. E aí eu não tinha postura, eu não sabia me posicionar como chefe, eu não sabia passar atribuições, eu não sabia cobrar, entende? Então tudo isso é importante. Se você quer de fato crescer com a sua empresa, com a sua consultoria, tornando-se de fato uma empreendedora da área de consultoria dentro da nutrição, esses conceitos de captação de clientes, posicionamento, postura profissional, gestão e fidelização do cliente são fundamentais. Como é que se fideliza um cliente, gente? Por que fidelizar um cliente? Existe uma coisa que eu já percebi, que um cliente, eu falo muito para vocês isso nas nossas lives aí de quarta-feira, um cliente vira 10 e 10 vira 100. Chega um momento que você já nem precisa ficar naquele trabalho de prospecção tão intenso. Por quê? Porque o cliente te indica. Os empresários, gente, eles conversam entre si. Empresário é amigo de outro empresário. Ele frequenta lugares onde só tem empresário. Então, eles são unidos, eles estão juntos, né? Então, aí um indica o outro. E aí é importante você saber como fidelizar. Quais são as ferramentas que você tem para fidelizar o seu cliente? Nutris, oi Dayana, oi Emily, Sorvelanches e Luzia que entraram depois. Tá fazendo sentido isso para vocês? Conta aí para mim. Por quê? Quando a gente pensa na consultoria, já viu que a gente pensa assim, nossa, vou montar uma consultoria. Eu não sei fazer manual, eu não sei implantar boas práticas, eu não sei fazer ficha técnica, eu não sei dar treinamento, eu não sei uma planilha, eu não sei Excel. Já viu que quando você pensa na sua consultoria, você fica pensando no técnico, no técnico, no técnico? Muito raramente chegam dúvidas para mim sobre posicionamento, sobre como fazer uma reunião.
Chegam dúvidas de como ir buscar o cliente. O nutricionista já está entendendo que ele precisa buscar clientes, mas ele ainda está muito fixado nesses dois pilares, o de captação e o de técnico. O posicionamento Nutris vai te ajudar tanto na parte técnica quanto na parte de vendas, de captação e de fidelização. Como você se coloca diante do cliente, diante dos colaboradores, a sua postura profissional. Ainda hoje, nessa mentoria que eu estava contando para vocês, e olha, eu fiz um convite para essa aluna minha, para ela estar aqui a semana que vem, eu espero que ela aceite, a Ludmila da Ative Consultoria, vocês podem seguir a Ative com 2 T's, ela entrou no nosso método, nosso curso tem 8 meses, e ela tem uma sócia, e então ela tem uma experiência fantástica, eu acho que vai ser maravilhoso fazer uma live com ela. Eu espero que ela aceite a live e a gente consiga ajustar um horário para que a Ludmila venha contar pra gente toda essa experiência dela, de uma nutricionista que começou a consultoria há 8 meses, com uma sócia, e hoje já está acima dos 10K. E aí já está vivenciando problemas que são, por exemplo, esse que eu vou contar para vocês, que é muito de posicionamento. O cliente dela vem comprando muitos produtos com a data de validade muito próxima. E ela não está sabendo como fazer porque ela está vendo que o cliente está burlando as orientações dela. E ela vinha fazendo orientações verbais para esse cliente. E aí hoje na nossa mentoria eu falei para ela, agora tá na hora de você mudar a sua postura, mudar o seu posicionamento. Agora tá na hora de você fazer um documento timbrado com a sua logomarca chamado orientação técnica e passar a orientação pautada na legislação e dizendo, né, que ele está sendo orientado tecnicamente, de que a conduta tal está incorreta, que a nutricionista Ludmila da Ative faz a seguinte orientação técnica e faz uma reunião com ele, pede para ele assinar o documento, explica que você está muito preocupada com essa situação que está acontecendo e por isso você precisa de fazer uma orientação para ele mais formalizada e que resguarde a ela e a empresa dela. Entende? Então, esse tipo de situação, Nutris, é que vai começar a acontecer com vocês e que é muito bom quando você tem alguém para te orientar. Por quê? Porque às vezes a gente vai passando batido por coisas que você não sabe como reagir. A Lud mesmo tem 8 meses que ela tá e ela não imaginava que, nossa, como que eu vou fazer? Tô ficando preocupada. Ela não quer ofender o cliente, porque ela não quer perder o cliente é um cliente bom. Mas ela quer ter segurança de que o cliente entenda o que ela tá falando. E aí chega um momento, por exemplo, nesse caso específico, não é mais só verbal, né? Tem que ser algo que seja formal. Então, Nutris, o posicionamento é algo que é muito pouco falado dentro da nutrição. Na faculdade eu não sei, né? Eu dei aula recentemente, a última vez que eu dei aula tem 3 anos, mas não tinha nada para falar sobre isso, principalmente na nossa área, né? Existem algumas aulas, né, em algumas disciplinas voltadas para gestão de pessoas, mas a gente, na faculdade, a gente tem formação muito dualista, né? Ou é a de one, que você é de carteira assinada, que você tem um dono, um chefe, um gestor, ou é a de consultório, que você tem um paciente, um cliente. E aí você é orientado nessas duas situações. Mas e na hora que você está tratando com um cliente que é de igual para você? Porque você tem uma empresa tanto quanto ele tem. Você é parceira dele. Como é que é esse relacionamento? Como é que a gente se posiciona diante disso? Como é que você se posiciona com os colaboradores do seu cliente? Será que você pode chamar a atenção deles?
enquanto consultora. E isso tudo fica acordado lá nas suas primeiras conversas com seu cliente. Quando você vai montar a sua proposta e depois quando você vai montar o contrato e posteriormente quando você vai fazer a sua primeira reunião de alinhamento do negócio. Isso tudo, Nutris, são pontos importantíssimos para a gente ir entendendo. Né? Isso faz com que você seja uma profissional respeitada, com que você seja uma profissional valorizada, com que você seja uma profissional desejado. Por quê? Porque aquele cliente olha e fala, eu posso confiar nesse nutricionista. Ela sabe o que ela está falando. E isso, Nutri, você não nasce sabendo, tá? Não, você precisa trabalhar, dar tapa a cara, correr riscos, errar, faz parte. E esse medo que a gente tem, tanto na área da prospecção, já viu tanto que tem medo de prospectar? Conta aí pra mim, gente, vocês que estão aqui agora. Me conta, Cosma, consultora alimentar, Renê, Emily, conta pra mim, não é que bate uma insegurança, um medo na gente? De onde será que vem esse medo? Eu falei com vocês um pouquinho na aula de hoje, mas na aula de sexta-feira vou falar bastante para vocês. E na aula de quinta, na live de quinta e de sexta, a gente vai falar mais sobre esse pilar tão importante de prospecção e captação de clientes, que é um dos pilares que mais vocês me pedem. Vocês acham que é legal, gente, falar sobre isso? Põe aí pra mim, Ana, gostei dos temas das próximas lives, 2 lives, que é amanhã e depois, vou falar sobre captação de clientes. E aí, me conta se vocês acham que é um bom tema. Porque para captação, Nutris, o que nós precisamos falar? Captação, eu preciso falar como que você se prepara para ir buscar o cliente, se os seus scripts, se você já tem scripts prontos, como que você faz com seus scripts, se você tem uma agenda onde você já vai anotar os horários para sair para captar, se você estuda sobre vendas, se você sabe fazer prospecção, se você já sabe que pode fazer prospecção online, que existe sim prospecção online, e como você realiza suas visitas. Então, o pilar de prospecção, ele tem etapas de prospecção. Por isso que muitas vezes o Nutri se frustra. Por quê? Porque ele acha que prospectar já é captar. E são 2 coisas diferentes. A prospecção, a gente tem no mundo das vendas, né? Utiliza aí uma analogia que é muito interessante. A prospecção é o flerte, é o namoro. Ninguém é pedido em casamento no primeiro dia de encontro. Você é convidada, nós mulheres, somos convidadas por um rapaz para ir tomar um café, para sair a um barzinho, um restaurante. E aí, no primeiro dia que você sai, ele te pede em casamento? E você aceita? Isso é incomum. Pode até acontecer, mas isso é incomum. Os rapazes também, tenho certeza que eles não saem com a moça pela primeira vez, já com a aliança no bolso, para fechar o contrato de casamento a hora que acabar o primeiro encontro. Isso é incomum, isso não existe. Então, nós nutricionistas temos aí o péssimo hábito de achar que na nossa primeira visita aos nossos clientes, eles vão fechar o contrato com a gente. E aí a gente fica acreditando que estamos levando muitos nãos, mas não são nãos. É o início. E aí abandona aquele cliente, né? Então, por isso que a prospecção, o pilar da prospecção, ele tem etapas. Vocês vão ver isso, começar a ver isso na live de amanhã, vão assistir a aula de sexta-feira e vão participar da live de sexta, para vocês entenderem um pouco disso, né? Para que vocês vejam, se encorajem mais.
Na questão do pilar de posicionamento e gestão, que é um pilar que eu considero assim importantíssimo, já falei para vocês, né? Ele também diz respeito a várias habilidades que o nutricionista de consultoria precisa ter e, se ele não tem, desenvolver. Porque tudo que eu tô falando aqui para vocês, Nutris, é desenvolvido, é estudado. Quando você entrou na faculdade de nutrição, você começou a se preparar no pilar técnico. Você sabia tudo da nutrição? Não exatamente por isso que você entrou para estudar. Você entrou para estudar, você entrou para fazer estágio, para você poder treinar e depois você sair para começar a trabalhar. E, lógico, cometeu um montão de erros, por quê? Porque você se treinou lá dentro, mas você praticou muito pouco. E os dois outros pilares da consultoria de sucesso, o que eles fazem? A mesma coisa. É preciso ter conhecimento, é preciso treino. Você vai errar? Vai errar. Mas você vai desenvolver essas habilidades assim como você desenvolveu o conhecimento técnico. Esse é outro erro muito grande do nutricionista. Ele acha que vendas não precisa de ser estudada e nem treinada. Ele acha, como no caso aqui, de habilidades que a gente precisa desenvolver. Dentre elas, por exemplo, lá no curso Nutri 5K a gente tem a roda da maturidade profissional, que a gente trabalha nela bem pontualmente. São 12 habilidades que a gente vai desenvolver para que a gente seja um profissional mais completo, para que a gente entregue um trabalho de excelência. Então, por exemplo, resiliência é uma habilidade que a gente muitas vezes precisa desenvolver, né? O poder de negociação, a gente também precisa aprender a negociar. Então, a paciência para poder lidar com as situações que você não consegue resolver de um dia para o outro. Então, Nutris, tem uma coisa que é muito importante, que é você entender que as habilidades do nutricionista de consultor de sucesso são aprendidas, desenvolvidas, treinadas para se tornarem habilidades de excelência. Dentre elas, a venda do seu próprio negócio. Então, muito importante, se você hoje caiu nessa live de primeira, assista a live de segunda e de terça-feira. Vocês estão vendo que tudo tem uma ordem para acontecer? Por isso que a gente fala nas nossas aulas gravadas para vocês. Se você caiu de paraquedas na segunda, dá um stop aqui, volta na primeira. Por quê? Porque tem uma ordem cronológica para acontecer. Eu pensei nas aulas para você e nos conteúdos das nossas lives para ir fortalecendo o seu conhecimento, para ir dando base para você. E muitas vezes esses conhecimentos as pessoas negligenciam, os profissionais deixam de lado. Se eu coloco o nome da minha live assim, aprenda a fazer manual de boas práticas, muita gente vem correndo. Mas se eu coloco 3 pilares, o povo sai correndo. Por quê? Por aquilo mesmo que eu falei com vocês. Porque as pessoas, os profissionais estão fixados lá no conhecimento técnico. Quando eu falo de conhecimento técnico, todo mundo quer vir. Mas quando eu falo dos outros pilares, as pessoas correm. E aí é por isso, Nutris, que estão aqui agora. Vocês estão se preparando para saírem muito melhores lá na frente com a consultoria de vocês. Vocês estão construindo uma mentalidade diferente da grande massa dos nutricionistas consultores e dos outros profissionais que também atuam na consultoria. Que hoje a consultoria ela não é exclusiva do nutricionista. Nós podemos trabalhar nela também. E aí, quando você recebe esse tipo de conhecimento, acolhe esse tipo de conhecimento e entende que esse conhecimento é fundamental para o seu crescimento profissional, você está dando um salto na frente da grande maioria dos nutricionistas, consultores e dos profissionais de consultoria de uma forma geral.
Porque você está fazendo o alicerce. Você não está fazendo casinha de palha. Você está construindo casa de tijolos. Você está, de fato, enxergando longe. Você não está enxergando só aqui e agora. Você está enxergando a sua consultoria daqui 5 anos, daqui 10 anos. Porque a consultoria Nutris é uma carreira para a vida inteira. Eu tenho 20 anos que estou com a minha consultoria. Vocês acham que eu quero fechar a minha consultoria? Posso aposentar, Nutri, já estou perto de aposentar. Vocês acham que eu quero me aposentar e abandonar a minha consultoria? De jeito nenhum. Eu quero continuar com a minha consultoria até quando eu morrer. Até quando eu morrer eu quero estar com a minha consultoria. Só que eu quero ter uma consultoria que seja de fato uma empresa, onde ela já não dependa operacionalmente da minha pessoa, onde eu tenha pessoas que estejam trabalhando, mas que eu confie nessas pessoas, que essas pessoas que trabalhem na minha empresa gostem de trabalhar aqui, vistam a camisa da minha empresa. Por quê? Porque ela vai entender que nossa empresa, ela também é consultora, ela também tem participação. Então, são passos que a gente vai dando. Eu não comecei do tamanho que eu tô hoje. Eu comecei idêntico, igual a grande maioria de vocês que tá aqui hoje. Porque eu não sei se todo mundo que tá aqui hoje tá saindo do zero. Escreve aí pra mim, saindo do zero. Ou não tô saindo do zero. Já tenho minha consultoria, já tenho cliente. Mas quem já tem a consultoria também saiu do zero um dia. Não tinha nenhum cliente. Então, eu comecei com a minha consultoria do zero, absoluto zero. Eu não tinha clientes, eu não tinha conhecimento, o técnico eu nem sabia como aplicar e eu não tinha muito menos posicionamento e nada, gente. Eu não tinha também a quem recorrer, não tinha mentoria, não tinha live, mal tinha internet. 20 anos atrás, gente, mal tinha internet do jeito que a gente tem hoje. Não tinha WhatsApp, não tinha grupo de WhatsApp para pedir socorro para os colegas. Então, quando a gente... Mas eu saí e cheguei aqui onde eu estou hoje, com toda essa bagagem, com um método totalmente formalizado para poder passar para vocês. E eu não sei se vocês sabem como é que eu cheguei aqui. A história do meu método, quem assistiu a aula sabe. Peraí um pouquinho. A história do meu método, quem assistiu, olha só. Gisele saindo do zero, consultora alimentar saindo do zero, Cosma saindo do zero, sei que a Amy tá saindo do zero. Aí, acabou de escrever. Como é que eu cheguei aqui na internet? Por que eu estou aqui conversando com vocês e fazendo todo esse trabalho com vocês? Porque quando eu vim para a internet em 2019, eu achava que o melhor que eu tinha para oferecer na internet era falar sobre emagrecimento. Pensem, eu vim em 2019 e comecei a falar sobre emagrecimento. Mas em 2019, quando eu comecei a falar de emagrecimento, meu Instagram começou a encher de pessoas, de nutricionistas. Não é esse, tá, gente? É um Instagram antigo. Aí começou a encher de nutricionistas. Mas elas queriam informações, porque ao mesmo tempo, né, que eu falava de emagrecimento, eu também falava da minha consultoria. Era tudo um pouco confuso, nebuloso, né? Eu também estava aprendendo a falar aqui na internet, então eu misturava meu Instagram da consultoria com o meu Instagram do emagrecimento e tudo. E começaram a aparecer nutricionistas me perguntando, né, sobre como funcionava esse meu trabalho, porque elas não sabiam. E aí, finalzinho de 2019, eu fui fazer uma mentoria. Eu comprei, né, um curso e fui fazer uma mentoria. E a minha mentora fez um exercício para mim, me perguntando se eu estivesse no mar e eu visse 2 pessoas afogando. Uma pessoa que queria emagrecer
e uma nutricionista que queria trabalhar com consultoria, e eu só tivesse uma boia, quem eu ajudaria? Foi um exercício doloroso. Eu chorei, ela pediu para eu fechar os olhos, colocou uma música, né? E aí ela foi primeiro, você tá no mar, tal, o céu lindo, azul e tudo mais, de repente ficou tempestade, você ficou no meio do mar, e aí você viu aquelas duas pessoas, gente, aquilo foi tomando conta de mim, foi me dando uma coisa, e eu abri os olhos e falei pra ela, eu quero ajudar o nutricionista que quer trabalhar, e que não sabe o que fazer. E aí eu comecei do zero esse Instagram que vocês estão vendo aqui hoje. O Domínio Nutrição, que também não tinha esse nome. Já passou uns 3 nomes, agora ele tá firme e forte no Domínio Nutrição. E aí, Nutris, veio a pandemia. E com a pandemia, tantos Nutris desempregados, tantos Nutris mandados embora, né, da UAN, tantos Nutris que não tinham mais dinheiro para poder montar o consultório, pagar o consultório, ainda não sabia trabalhar online. E aí a minha consultoria tava bombando. Por quê? Porque com a pandemia eu aumentei o número de treinamentos. Eu ia treinar a parte dos protocolos, eu não fazia contratos fixos, eu dava um montão de treinamentos, os meus clientes fixos me chamando, e eu trabalhando a todo vapor. E os nutricionistas desempregados. Eu falei, gente, eles não sabem o que fazer, eles não estão vendo a oportunidade. Aquela oportunidade que eu mostrei para vocês na segunda-feira, na primeira aula. Eles não estão vendo a oportunidade. Eu preciso falar. E aí eu comecei a falar sobre consultoria aqui em 2020. E aí em agosto, eu comecei em março, abril, né, quando foi a pandemia. E aí quando foi agosto, eu fiz o meu primeiro desafio gratuito. Era em comemoração ao Dia do Nutricionista. E foi muito, muito maravilhoso. Eu tinha tão pouquinhos seguidores, eu acho que eu tinha uns 300 seguidores, gente. Nem sei se eu tinha tudo isso. E vieram 15 nutricionistas participar do desafio. Nossa, eu fiquei tão feliz, Nutris. Igual vocês que estão aí saindo do zero, eu também estava saindo do zero e eu olhei e falei, nossa, que bacana. E aí, a partir disso, eu comecei a estruturar os conteúdos, né, os conteúdos gratuitos, e eu entendi que eu também tinha uma missão diferente agora com o meu trabalho. Que nesse momento o meu trabalho poderia ser voltado para os colegas nutricionistas. E aí eu comecei a produzir conteúdos, fazer lives, até que em outubro de 2020 eu consegui lançar o primeiro curso. E isso me encheu de orgulho, de prazer, de satisfação, né? E de lá pra cá eu não consigo mais viver sem vocês. Vocês então sabem que eu faço desde essa época live toda quarta-feira, live de conteúdo, as lives às 19h17, que já fiz lives de manhã às 7 horas por 6 meses. E agora estou com a live também toda segunda às 17h15, 17h17, que é o Pergunta pra Ana. Então, e os meus conteúdos aqui direto. E os cursos gratuitos que eu faço para dar essa base mesmo para vocês, né? E depois quem quiser dar o próximo passo junto comigo, eventualmente a gente abre as vagas do curso. Mas eu estou aqui por isso, gente. Essa é a minha história aqui do Domínio Nutrição. Desculpem estar contando, compartilhando isso com vocês, não era o tema da nossa live, né? Mas eu senti assim que eu acho que faria diferença para vocês também, entenderem que eu também começo do zero, mesmo com 20 anos de consultoria e 30 de formada. E esse aqui foi um recomeço para mim. E hoje, né, a gente tá aí já passando dos 5.000 seguidores, com os nossos alunos, com os nossos seguidores, com os nossos grupos para poder ajudar as pessoas. E isso é muito gratificante. E eu quero a história de vocês também, Nutris. A história de vocês sendo contada aqui e no Instagram de vocês. Porque assim como vocês que estão saindo do zero, tem inúmeros nutricionistas. E tem muita gente, muita mesmo, Nutris de verdade, totalmente desencantada com a carreira da nutrição. Então, pra gente aqui, quero dizer agora pra vocês, bora gente, bora fazer a nossa vida mudar,
Bora colocar muita energia nesse negócio aqui, sabe por quê? Porque vale a pena sim ser nutricionista. Nós escolhemos a melhor profissão do mundo e a gente agora está escolhendo a melhor carreira da nutrição, que é a carreira da consultoria. Gente, feliz Dia das Crianças, comemorem, sejam felizes, brinquem, se divirtam, encarem esse novo momento que vocês estão vivendo também como uma diversão. Façam ser divertido, mesmo cometendo erros, mesmo levando não, mesmo gaguejando. Depois você vai contar a história e vai falar, ai que bacana, aconteceu isso. Igual uma vez que eu fui falar com um gerente de um hotel 5 estrelas e, gente, eu tava tão nervosa que a hora que eu abri a boca, saiu um cuspe da minha boca que caiu aqui, ó, no paletó do homem, gente. Não, no dia eu chorei, eu fui embora pra casa, chorei, perdi a oportunidade, óbvio, chorei pra caramba, mas hoje eu olho pra trás e a gente ri, quem tava junto comigo ri. Então vamos fazer ser divertido o nosso momento, tá? Vamos fazer ser alegre, mesmo que a gente esteja saindo do zero, só que a gente tá saindo do zero juntas, juntos, combinado? Gente, tô muito feliz de estar aqui. Hoje é quarta-feira, fim de feriado. Eu tô saindo aqui agora dessa live para ir sair com meu maridão, tomar um açaí, contar para ele como é que foi essa live. Espero vocês na live de amanhã. Ellen, seja bem-vinda e até logo, que eu já tô acabando a live, Ellen. Ah lá, gente, obrigada por essas palavras tão carinhosas que vocês deixaram aqui para mim. Muito, muito obrigada. E a gente vai se ver então amanhã. Amanhã estamos juntas de novo. Quem não assistiu a segunda aula, assiste. Olha só, a Ellen, a aluna 5K, gente, estava numa reunião com um cliente. Ui, tem que contar pra gente, hein, Ellen? Tem que contar pro pessoal. Que coisa boa! Fechou o contrato ou tá na fase da negociação, Ellen? Como é que tá aí? Conta pra nós. Conta que eu ia acabar a live, mas eu quero saber, que agora eu tô curiosa. A Ellen é lá do Mato Grosso do Sul, gente, Campo Grande. E começou o nosso curso, até acho que tem uns 4 meses para 5 meses, e agora já tá todo vapor. Acabou o medo e já tá prospectando cliente todo dia, cheia de histórias. Que bom, gente, que bom. Então, pessoal, nos vemos amanhã, 20 horas, para falar sobre prospecção. Então, estamos juntas. Um beijo, beijo, beijo. Ellen, conta aí. Tá na fase da conquista. Isso aí. Gente, ó, a Ellen já sabe, né? Tá vendo aí? Ela não tá com medo, não. Ela já entendeu que ela está na fase da conquista do cliente. É isso aí, gente. Então, beijo, beijo, beijo. Fiquem com Deus. Até amanhã. E entrem no grupo de Telegram da Semana Lucrando a Consultoria. Manda seu resumo para participar do nosso concurso e também para contar a sua história. Porque sempre é muito maravilhoso saber a história de cada um de vocês. A gente se vê amanhã. Fiquem com Deus.